Alô, alô, pessoal. Eu sou Érico San Juan. Bem-vindo, espectador, ilustre espectador, ao Ilustre Podcast. E se você está aqui, você já sabe ou já deveria saber. Nós estamos no canal do YouTube da Rádio Metropolitana de Piracicaba e no canal do YouTube do Ilustre Podcast, toda quinta-feira, às 8 da noite. Então, sempre temos um novo episódio com uma nova figura, uma figura ilustre das artes gráficas e quem mais tiver de interessante aí, que felizmente não falta gente interessante e ilustre nesse mundão de meu Deus, não é mesmo? Então, vamos aqui fazer mais uma vez o lembrete de toda semana. Curta a gente, compartilhe, ative o lembrete dos novos episódios no canal do YouTube da Rádio Metropolitana de Piracicaba e no canal do YouTube do Ilustre Podcast. É muito importante você apoiar com o seu like, com a sua torcida, com a sua visita aos nossos episódios, né? Aos nossos convidados ilustres, apoiar o nosso projeto aí de fazer, agitar esse mundo aí de pessoas que merecem o seu like, merecem a sua atenção e a gente continua esse nosso projeto aqui. Visite os nossos canais do YouTube, a agenda dos novos episódios no Instagram do Ilustre Podcast, @ilustre.podcast e no Instagram da Rádio Metropolitana de Piracicaba, Rádio Metropolitana de Piracicaba, tudo junto. E depois dessas delongas, relativamente longas, né? Mas necessárias, vamos aqui apresentar a nossa ilustre convidada. Ela é designer, ela é publicitária, ela é cartunista, ela é caricaturista. Vamos conversar aqui com a Estela Menegali, com a nossa palma, que representa quem está vendo aqui o nosso episódio. Seja bem-vinda, Estela. Obrigada, Érico. Oi para todo mundo, né, que tá assistindo. E é assim, eu sou mais discreta no mundo das artes, né? Não sou tão conhecida como muitos por aí. Mas você está aqui porque eu te conheço, pelo menos. Pode Sim. ficar tranquila. Estou entrando aí no mundo das artes pelo Salão de Humor e por outros salões também que eu participei já. E continua. E a gente vai falar continua. aqui, dar uma geral aqui da sua vida e obra. Olha que chique. Vida e obras, né? Sim. Vamos aqui dar uma geral e já vamos começar com aquela pergunta que todo mundo faz para artista, mas acho que é pertinente, dependendo do modo que a gente faz, não soa tão clichê, mas é necessária. Estela, como é que você se meteu nesse mundo das artes? O que você queria? Você desenhava quando era criança? Você tinha um ambiente propício aí para incentivo? Ou gente que gostava disso na sua casa? Conta aí da origem sua nesse universo, né? Na verdade, tudo começou quando eu tinha 8 anos, eu estava na 2ª série. Foi quando a professora, acho que era dia da árvore, alguma coisa assim, a professora falou para todo mundo desenhar uma árvore. E eu desenhei e ela chamou eu e falou: Estela, a sua árvore é a árvore mais bonita da sala. Olha, mas chamou de cantinho ou para todo mundo ver? Na hora que ela passou na minha carteira, né? Ela falou assim: Estela, a sua árvore é a mais bonita da sala. Olha isso. Aquele momento eu falei, eu nasci para isso, sabe? Eu vou desenhar e se tem gente que desenho animado, eu vou fazer desenho animado. Então foi com 8 anos que despertou isso em mim. Aí eu desenhava, como toda criança, né? Gosta de desenhar. Aí com 13 anos eu falei pro meu pai que eu queria entrar num curso de desenho, porque eu sabia que tinha a Magno Arte e eu queria melhorar, né? A Escola Magno Arte, né, que foi inaugurada nos anos 1990 aqui em Piracicaba, né? Estamos em Piracicaba aqui, nosso estúdio do podcast. E uma geração inteira de artistas gráficos. Eu diria que existem 2 lugares aí, 2 ambientes que foram determinantes aí para muita gente gostar de desenho de humor, de ilustração em Piracicaba. O Salão de Humor de Piracicaba, que você veio a participar e nós vamos falar daqui a pouco, e a Escola Magno Arte,
que pegou aquele pessoal que já estava começando a se interessar dentro de um mundo mais nerd, digamos assim, a partir dos anos 1990, né? Então você já veio nessa geração que começou a se beneficiar com o aprendizado dentro nessa nova realidade nerd, né? Ainda pré-internet, né? Antes da internet, um pouquinho antes. Né? Eu lembro que também eu fui com uma excursão com a escola visitar o Salão de Humor. Isso que ano, você se lembra? Eu não lembro, mas também foi antes desses 13 anos do Magno. Eu fui com a escola e a gente visitou o Salão de Humor e a professora depois falou para todo mundo sentar embaixo da árvore e desenhar o que a gente mais gostou. E daí, naquele dia, eu falei, não, eu não quero copiar o desenho de quem está lá dentro. Eu queria fazer o meu. Né? Mas olha, já com iniciativa. E você que pediu para ir embaixo da árvore, já vi que você gosta de árvore. Verdade. Não, foi a professora mesmo. A gente saiu e daí todo mundo pega o caderno e desenha o que a gente mais gostou de lá. Isso foi já no Engenho Central, o Salão de Humor? Isso. Tá. Foi uma atividade da escola lá no Engenho. E daí eu falei, não queria copiar eu queria fazer o meu. O meu. Daí eu falei assim, hoje tá bom, eu vou copiar, mas lá na frente eu vou colocar meu desenho aí dentro. Só que eu não sabia que não era tão fácil como eu imaginava colocar o desenho lá, né? Eu achava que só você tem idade suficiente para colocar o desenho lá. Daí... Mas já esse ano que você foi, você se lembra se já existia o Salãozinho de Humor? Não, eu acho que não existia. Que era a versão, para quem não sabe, né? Existe o Salão Internacional de Humor, que é uma mostra competitiva de humor gráfico em Piracicaba, realizada em Piracicaba, há 50 edições, esse ano de 2023. E de uns 20 anos para cá, começou a ter uma versão mirim, digamos assim, uma versão infantil do Salão de Humor, principalmente para os estudantes da rede pública e particular de ensino, né? Os alunos das escolas começaram a brincar de ser cartunista no Salãozinho de Humor de Piracicaba. É super importante, né? É muito importante. O incentivo, né? Porque, assim, já marca a criança, né? Como eu fui marcada desde de criança. E daí eu comecei a fazer Magno Arte e tudo. E daí que eu comecei a perceber que o salão não era tão fácil, né? E que para você trabalhar com desenho também naquela época era bem complicado. Sim. Que ainda até o Magno falou, hoje em dia era mais fácil trabalhar em agência, fazer mascote, essas coisas, né? Naquela época. Aí eu falei, então eu vou ir para esse lado, sabe, da propaganda, porque eu acho que só no desenho vai ser difícil, né? Aí você foi fazer na Unimep, publicidade e propaganda? Aí eu entrei daí com incentivo do Fabregat, só que daí passou anos, eu comecei a trabalhei até como cartazista de supermercado. Aí eu entrei trabalhar como cartazista porque eu era promotora de celular no Big. Olha, o supermercado. E daí era próximo do Dia das Crianças, uma vendedora começou a desenhar nos vidros para ficar temático. Tá. Aí eu peguei uma caneta e desenhei do lado. Não, eu vou fazer o meu. Aí eu fui fazer um do lado assim do dela. Aí ela falou, não, eu não vou fazer mais, desenha você. Eu falei, não, eu não posso, né? Tipo, eu tô em horário do meu expediente. Aí, conforme ia dando tempo, eu ia lá e fazia um desenho. Aí o gerente passou e falou, quem desenhou? Aí a vendedora falou. E daí ele convidou eu para trabalhar como cartazista lá. Olha. E daí eu falei, acho que é o primeiro passo para mim começar a mexer com tinta, né? E daí eu larguei tudo e fui virar cartazista, né? Eu fiquei como cartazista durante 3 anos. 3 anos. Isso durante o período da faculdade? Foi antes da faculdade. Antes da faculdade. Isso daí. E daí eu desenhava também nos cartazes. A minha sala... eu comecei a desenhar, fazer um monte de personagem e colocar na parede.
Então, olha que legal. As visitas dos outros mercados vinham lá e falavam a sala de cartazista mais bonita, porque tinha desenho por todas as paredes que eu ia colando lá. Que legal. E aí o Magno indicou eu para trabalhar numa empresa que fazia material didático. Daí eu comecei a trabalhar com desenho, já mais ou menos entrando na parte de propaganda, sabe? Não era bem propaganda, mas já era trabalhar com Photoshop, 3D. Você já foi adquirindo, né, as práticas e os programas todos, já se ambientar mesmo profissionalmente na área de propaganda, de design, né? Sim, fui sentar na frente do computador e começar a conhecer os programas gráficos. Foi aí. E daí, depois, aí que eu conheci o Fabregatti dentro da Escola Magno Arte. Renato Fabregatti, né? Para quem conheça o trabalho dele, que é um cara que é dessa geração pós-salão, que se formou no Magno, já com essa noção profissional, né? Dentro do aprendizado do desenho, né? Uhum. Então, já com essa visão mais moderna, né? Essa é uma visão que já direcionava também para o mercado. Uhum. Que muitas vezes, vou falar uma expressão horrível, mas cabe. No meu tempo, quando eu comecei, eu sou 10 anos mais novo que você, o Magno estava começando a ter esse tipo de ensino mais voltado para o mercado de desenho, né? Isso. Mais a ver com esse mundo pop nerd mesmo, né? Eu conheci o Fabregatti, era no curso de arte digital que o Magno começou a oferecer. Antes havia muito... o que se dava eram cursos feitos por artistas plásticos. Uhum. Então eles não tinham... Era para ensinar aquelas histórias de natureza morta e tal, uma coisa mais clássica, mais acadêmica, digamos. Então quem gostava desse tipo de trabalho, que é mais voltado mesmo para o mundo nerd, gostar de quadrinhos, né? Ficava meio deslocado, né? Eu ainda tive a sorte de entrar nesse novo mundo, né? Do ensino dessa forma, com o Magno, porque eu comecei a trabalhar em jornal com 15 anos de idade. Nossa. Eu estou falando um pouco de mim, porque a gente está dizendo aqui de mundos distintos aqui, de onde nós viemos, né? Uhum. Então, eu sempre dou a bronca no nosso ilustre espectador, na nova geração, que existia um mundo antes da internet, né? Sim. Agora eu falo com um sorriso no rosto, a nova geração não precisa definitivamente das minhas broncas, para não dizer uma palavra mais indelicada. Mas o Renato Fabregatti, ele já era um cara que já saiu desse aprendizado do Magno, já voltado para esse mundo novo, né? E daí ele incentivou eu a entrar na faculdade e fazer o curso de design gráfico. Ficou na minha cabeça, vai, o curso tem tudo a ver com você, vai. E daí me convenceu e eu fui fazer o curso de design gráfico. Lá eu participei os 2 anos do Salão Universitário de Humor. Eu participei também. E até também, eu vou fazer vários parênteses aqui, né? O Salão Universitário de Humor da Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba, era uma espécie de salão que era uma espécie de antessala. Quem quisesse entrar no Salão Internacional de Humor de Piracicaba, almejasse ser selecionado... Dizemos que esse fosse um salão que fosse uma espécie de preparação para você entrar no salão majoritário, digamos assim, o salão mais importante. Os 2 importantes, cada qual no seu quadrado, né? Mas o salão universitário era uma espécie mesmo de quem quisesse se preparar para o salão que todo mundo ambicionava entrar, se fazia essa preparação informal e sendo selecionado no Salão Universitário de Humor da Unimep, né? Isso. Comandado pelo Camilo Riani, que também é um artista gráfico e foi professor muitos anos da Unimep. Foi professor meu também, lá da Unimep. Eu entrei mais velho no curso de design gráfico, mas ele também foi meu professor. Só que eu já conhecia ele de antes como colega, né? Entendi. Então eu inverti o processo. Aí eu participei do Universitário de Humor, daí começou o Batom Lápis e TPM. Daí Batom Lápis e TPM eu participei quase todos os anos. A exposição de cartunistas mulheres, né? Do Salão Internacional de Humor de Piracicaba. Eu achei super interessante, né? Que deu um espaço para
as mulheres, que era um pouco exclusivo, mais fácil, né? né? Exclusivo. É um pouco mais fácil que o salão, o Internacional de Humor. E daí lá eu entrei, aí em 2019 eu consegui ser selecionada no salão. Que é o primeiro trabalho aqui que nós vamos mostrar, Danilo. A sua estreia no Salão Internacional de Humor de Piracicaba. Então conta desse trabalho aqui. Conta do trabalho do processo e também uma pergunta clichê, mas é legal perguntar. A sensação que você teve de, ufa, olha que legal, consegui, né? Pela primeira vez eu consegui. Quando eu vi o meu nome na lista de selecionados, você nem acredita, né? Você não sabe se você ri, você chora, você pula. Todas as emoções ao mesmo tempo. Todas as emoções. E daí eu não gosto de finalizar no computador, sabe? E nem com caneta, e nem com nanquim, nem com... Eu gosto do lápis. Minha paixão nem no lápis, é lapiseira. Você faz fora da tela, você faz Eu faço no papel. No papel mesmo. Porque como eu fico no computador 10 horas por dia já faz uns 15 anos, sabe? Aí eu vou desenhar e ainda vou ter que ver uma tela piscando na minha frente. Não. É minha terapia, né? Eu pego o papel e o lápis e é o melhor momento, né? É o momento que eu tô fora do computador. E então eu sempre fazia no lápis e deixava no lápis e eu acabava nem colorindo porque eu não queria ir no computador. Aí eu falei, não, mas para enviar para um salão tem que ser um negócio mais refinado, né? Aí eu comecei então eu fazia no lápis, né? Fotografava e pintava no Photoshop. Né? Então... Mas é um acabamento, né, eletrônico, digamos assim, mas isso aqui... Uma característica do seu trabalho é que todas as etapas parecem um original em papel, né? Do esboço à finalização, né? Eu não gosto daquela coisa muito detalhada, né? Mais rústica, assim, né? Como se fosse no papel, né? E daí, essa crítica minha foi... Um dia eu estava assistindo a TV e no jornal mostrou um pai que estava levando um colchão no hospital porque o filho dele não tinha uma vaga. E eles iam colocar o colchão no corredor para a criança ficar, porque não tinha vaga num quarto. E daí eu tive essa ideia, que é uma senhora que não tem vaga, ela está no corredor tomando soro sentada e uma criança protestando, né? Desenhando uma cama. Nossa, e é interessante, né? Porque outro dia aqui com outro convidado eu falei da questão do humor, que o Chico Anísio tem uma frase que ele dizia: humor pode ser tudo, até engraçado. E no Salão Internacional de Humor, até por ter essa característica global, né? Você tem humores de todos os países e as visões de humor são diferentes umas das outras, né? Sim. Então tem a ver com a cultura de cada país, com a visão de mundo de cada país, né? E esse é o tipo de trabalho que acho que puxa mais para um lado, aquela coisa, sabe? É aquele impacto, aquela cortada no coração, né? Então, porque é muito dramático, né? É cortante, né? É um negócio muito incisivo, né? Eu acho que, como desde criança eu fui uma criança meio revoltada, que gostava de aprontar bastante. Não sei como é que é isso. Então... Você gostava de subir em árvore, pelo jeito. É verdade. Então eu sempre fui meio revoltadinha, sabe? Aquela criança meio bravinha. Então eu acho que veio disso. Eu nunca consigo ser muito engraçada no desenho. É sempre mais crítico, sabe? Mas é interessante também o seguinte, né? Apesar de ter essa coisa cortante, essa coisa até dramática, eu comentei com você fora da gravação aqui do ar, né? O seu desenho é fofinho. O acabamento talvez não seja fofinho, até puxado mais para um lado mais sombrio. Mas é um fofinho, que é o fofinho que a maioria dos cartunistas pratica, né? Que faz o lado fofinho para amenizar, às vezes, até a coisa cáustica da crítica bem pesada, né?
Então é equilíbrio, é um equilíbrio, né? A arte ameniza a mensagem que em outro contexto poderia ser até sem qualquer humor, né? Sem qualquer vestígio de humor, né? Sim. Tem humor, mas é um humor mais pungente, é mais cortante mesmo, né? Mais dolorido. É uma característica muito, muito forte, assim, né? É isso que me chamou a atenção, né? Que aí eu conheci seu trabalho por essa característica, assim, é muito a sua cara mesmo, o seu estilo é bem marcado mesmo. Então vamos aqui para um próximo trabalho de um outro salão de humor que você foi selecionada. Conta aí do salão fora do país, né? Esse foi esse trabalho aqui. Esse foi selecionado na Turquia. Eu nem esperava, porque eles receberam mais de 1.600 do mundo inteiro e só entrou 60. Nossa, mas é um funil super... Foi assim que eu nem acreditei que eu fui selecionada. Não... Entrou pouquíssimo. Eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito. E era um salão que o tema era nossas semelhanças e diferenças. Então, aí a crítica é que na época que ele foi, acho que foi na época da pandemia, e estavam também falando sobre refugiados, né? Que o refugiado ele não tem um lar, ele não tem um emprego, ele não tem uma casa, ele está sem a família. E daí eu pensei, mas o nativo também, o nativo do país, ele sofre, muitos deles sofrem esse mesmo problema. Sim. Você está andando na rua e você vê pessoas que são daqui, passando fome, sem casa. Então, aí eu pensei dessa forma, nossa semelhança e diferenças, entendeu? A gente é diferente porque são de países diferentes, mas estamos a semelhança sofrendo as mesmas coisas, né? Até acho interessante que você me pedir esse desenho para você pelo Zap, e a gente vê pequenininho no celular, né? Primeiro, né? E depois eu reparei na tela maior, né? Montando as artes aqui pro podcast, né? Que tinha aqui as legendinhas, né? Mas o humor gráfico é uma coisa é uma mensagem tão direta com a imagem apenas, que aqui o pessoal vai ver em casa na tela cheia. E na tela cheia vocês vão reparar que tem aqui umas espécies de legendas aqui em cada uma desses pratinhos, aí, digamos assim, né? Mas eu até diria que se dispensa isso. A mensagem ela já está clara na imagem, né? Então, isso só mostra o quanto é eficiente aí a sua piada, né? É muito eficiente. É no ponto mesmo. O humor gráfico se basta aí. Não precisa só de dinheiro, precisa de emprego, de inclusão, respeito, cada potinho. Tudo isso sem legenda alguma você perceberia. Claro, aqui na identificação de cada natureza de cada refugiado aqui é necessário, mas as de baixo aqui nem seria o caso, né? Olha, eu falando como devia ser o trabalho depois de pronto. Não, mas é bom ter, né? Assim, eu sempre quando eu faço um desenho, às vezes eu mando para amigos. E, você entendeu? Sabe assim, porque... Essa é uma pergunta... Porque na cabeça da gente tá claro, mas às vezes a outra pessoa fica meio em dúvida. Eu falo, ainda não tá, acho que tão bom, né? Porque eu acho que todo mundo tem que entender. Eu faço tirinha, então eu vou muito no diálogo, sabe? Então, às vezes eu faço isso que você está falando. Quando a gente tem dúvida, né? A gente quer submeter aos amigos da gente, né? Aí uma vez eu mandei, há pouco tempo, eu mandei uma piada de um personagem meu que é idoso, que chama Dito Bendito. Tem o Instagram dele lá, um personagem que já tem 30 anos. Ele já é velho, sem fazer a referência na tirinha que ele é velho. Mas assim, aí eu mandei para um amigo meu, cartunista, uma tirinha do Dito. Aí só que o Dito é um personagem que ele interage com o Neto pelo celular. Na tirinha o Neto nunca vai aparecer. Então só aparece o Dito conversando com o aparelhinho e o Neto falando, né? Às vezes aquele balãozinho de zap, né? Aquele quadradinho e tal. Aí eu pus uma referência que o pessoal mais novo, pós-internet, que entende. Eu entendo porque eu fuço muito com essas coisas, né? Eu tenho que aprender, não é do meu ambiente, né? Aí ele falou, eu não entendi. Só que eu confiava na piada, né? Eu sabia que a referência era válida
para uma geração mais nova que a dele, né? Ele é 10 anos mais velho que eu. Não, entendi. E eu tenho 47 e tenho quase 60. E aí eu falei, não, mas isso é uma referência para a minha geração mais nova. Então o problema sou eu que sou muito velho. Vamos para o próximo, ô Danilo. Esse daqui é um desenho que eu achei de uma modéstia injustificada sua. Porque você me mandou e falou assim para mim, eu não sou boa de caricatura. Explica aí essa timidez e explica também esse desenho pra gente, que entrou numa das exposições do Batom, Lápis e TPM do Salão Internacional de Humor de Piracicaba. Esse Einstein. Linguarudo. Então, eu na escola e na faculdade, eu desenhava o pessoal na sala, assim, sabe? E eu ficava desenhando e eu via que alguns ficavam parecidos, outros nem tanto, sabe? Aquela coisa. E eu falei, não levo jeito para isso. Então, eu nunca fui, assim, pro lado da caricatura, nunca. Mas eles diziam, eles falavam se estava parecido ou não? Como é que era? Era mais a minha visão, assim, sabe? Eu olhava e falava, não ficou. Mas você mostrava para eles os desenhos? Não, tinha alguns que eu passava na sala, assim, até chegar na pessoa. Eu falava, vai passando. E daí chegava, tinha pessoa que adorava, né? Obrigada. Tinha pessoa que me desenhou, Estela. Sabe? E tinha gente que ficava pedindo, desenha eu. E geralmente é mais gostoso desenhar aqueles que têm uns traços diferentes, né? Aqueles que são muito assim, tem uns traços muito certinhos. Nossa, é muito difícil, né? É difícil. E daí eu falei, vou tentar fazer uma caricatura do Einstein, para ver como que é. Né? Porque uma pessoa muito conhecida, né? Sim. Quem não conhece o Einstein? Ele é um ícone, né? Aí eu peguei e fiz esse daí. E eu fazia muito artístico, né? Então, por isso que tem todo esse detalhe no... Esse você fez só no papel também, né? No papel. Esse aqui você nem passou pelo Photoshop, né? Não. A única coisa que eu fiz é contraste, né? De brilho... E contraste mesmo, assim, para deixar o traço mais escuro, né? Sim, do que eu... Mas, assim, não mexi em nada, assim, além disso. E ele eu fiz e eu falei, ficou simpático, mas acho que eu não vou tentar mais. E não tentei mais fazer caricatura depois dele, mesmo ele sendo selecionado lá no Batom, Lápis e TPM. E, inclusive, uma pessoa, quando viu... que não me conhecia e viu esse desenho e depois ficou sabendo que eu tinha feito, falou, eu lembro desse desenho que eu vi na exposição. Olha isso. E esse ainda não continuou, mesmo com todas essas provas que o mundo te dá, que o trabalho é legal. Quem sabe eu continuo, né? Mas conta pra mim aqui, entre nós, que ninguém nos ouça, me diga, você deve ter um monte de caricatura guardadinha lá, que você tem vergonhinha de mostrar. Mas, você assim, não tem, não? As caricaturas que eu já fiz é tudo de pessoas, assim, do meu convívio. Não é pessoas famosas, sabe? Mas você presenteou elas? Ou... tem bastante gente. Tem gente que eu nem sei que fala assim pra mim, Estela, tem um desenho seu lá na minha casa que você me desenhou e eu nem lembro. Sabe? Eu falo, nem lembro que eu desenhei você. Sabe? É aquela coisa... da época de escola mesmo, que você desenha e entrega e então acaba você está me enganando, esquecendo. Você sempre fez, né? Eu fiz assim, bem amador. Nunca foi na... mas a categoria caricatura no Salão Internacional de Humor é a mais competitiva que tem, né? E é impressionante a qualidade também daquilo. Meu Deus, eu fico olhando e falo, nossa Senhora. É muito. Eu fui selecionado 6 vezes no salão. Nunca eu consegui caricatura. E eu fiz trabalhos até para a Bienal Internacional da Caricatura do Rio de Janeiro. Todas as edições. E lá eu fui convidado. E aqui eu não consegui. Não, por enquanto, é meu calcanhar de Aquiles ainda. Mas me aguarde, Salão Internacional de Humor de Piracicaba. Me aguarde. Vamos aqui para o próximo, Danilo. Esse aqui eu achei muito engraçado quando você falou
que já é um trabalho seu na área de propaganda dos mascotes para empresas, né? Isso. E você falou um negócio que eu achei muito engraçado. Eu quis fazer um zumbi simpático. O que é isso, zumbi simpático? Então, é difícil, né? Porque o mascote, ele tem que ser simpático, né? Mas um zumbi simpático. E a empresa, né? A agência de propaganda e é Zoom o nome. Tá. E eles falam que quem trabalha na agência são zumbis, né? Os funcionários. A equipe de zumbi. Então, eles pensaram, vamos fazer um zumbi de mascote. Só que, né, não pode ser um zumbi caindo aos pedaços, não vai ficar legal, né? Então, tem que ser um zumbi simpático, né? Eu falei, meu Deus, como é que eu faço para deixar um zumbi simpático? E daí, eu fiz essa criação aí, eu falei, e não é que ele ficou meio simpático mesmo? Eles aprovaram? Eles não pediram alterações? Como é? Não, foi bem aceito. Então, e aqui foi uma brincadeira, né? Dele perder a cabeça. Perdemos a cabeça de muitas formas, né, no mundo da propaganda. Bem sabe você, não é? E daí, mas tem outros mascotes também que eu já fiz, mas esse daí é o mais divertido. Esse aqui, eu posso ver outros que eu não conheço, mas tenho certeza, posso cravar que talvez seja o mais curioso, no mínimo, né? Zumbi simpático. E esse daí é um trabalho que é finalizado no computador, né? Esse aqui... Eu fiz no papel e finalizei no computador, diferente dos outros que não tem o traço. Porque todo mundo falava, Estela, compra uma mesa digitalizadora, que se você faz isso no papel, na mesa você vai destruir, né? Vai desenhar muito. Mas eu falo, não, eu gosto de ter prazer desenhando, eu não gosto que seja estressante, sabe? E quando você já está cansada do computador, você ficar na mesa, você vai lá, meu Deus. É que, de repente, você aprender tudo que você tem que aprender para um trabalho só, já de cara, né? Pode ser meio cansativo, para dizer o mínimo. E eu tenho, né? Eu cheguei a mostrar para vocês alguns trabalhos que eu fiz, a finalização bonitinha no Photoshop, né? Mas eu me identifico mais com aqueles que foi apresentado aqui. E sabe o que eu acho mais interessante? Bom fecho aqui para o nosso episódio, né? Todos os outros trabalhos que você não está vinculada a um trabalho brifado para propaganda são trabalhos com uma tendência mais sombria, os de salões de humor e tudo. E esse que você esperaria algo sombrio, não é. Como que pode isso? Verdade. Um zumbi simpático. É um absurdo isso. Esse que era para ser sombrio, não é? Esse que era para ser sombrio, não é. Que absurdo, que absurdo. Mas com esse poço de paradoxos e contradições aqui, a gente vai encerrar o nosso episódio com a maneira de encontrarmos a Estela no mundo virtual. Enquanto o Danilo aqui procura aqui o seu endereço no Instagram, Estela, comenta aí como você pode ser encontrada no mundo virtual, a sua atuação mais presente aí do dia a dia na área da propaganda, que aqui a gente não mostrou mais da sua atuação no design e tudo, mas conta aí dessa sua faceta do dia a dia. Olha aí, Estela, @Estela Menegali, com 2 L's, _ art, com T mudo no final. Conta aí o modo que o mundo pode te encontrar no Instagram, com mais facilidade, e conta aí da sua faceta na propaganda, no design. Eu trabalho com propaganda já faz uns 13 anos, mais ou menos. Fiquei 7 anos em agência de propaganda e agora faz 6 anos que eu estou como freelance, home office, né? Você trabalhava mais na agência ou você trabalha infinitamente mais como solo, digamos assim, como empreendedor individual? Infinitamente mais em casa, né? Muito mais horas no computador. Eu tenho meus clientes e presto serviço para a agência também. Então, é extremamente cansativo, não tem férias, não tem quase nada. A vida maravilhosa, encantadora do autônomo, né? É bem cansativo, né? E eu tenho
Faço toda a parte de rede social, material impresso. Eu sou uma agência de propaganda em mim. Né? Uma autoagência. Faço tudo, né? Desde o atendimento, gerência até a faxina. Tudo, né? Esse Instagram é o Instagram dos meus desenhos, né? Uhum. Mas tem o Instagram também da Cubo 8, que é a empresa que eu abri, que é o meu escritório home office. E é isso. É assim que você se apresenta ao mundo. É. Muito bem. Como design e uma ilustradora, assim, começando. Uma criativa, para usarmos o jargão da propaganda, Sim, né? Sim, uma criativa. Uma criativa. Em todos os sentidos, né? Muito bem. Stella, queria te agradecer pela confiança, que a gente não se conhecia pessoalmente ainda, né? Eu já conheci seu trabalho, mas além de mim, o nosso ilustre espectador conheceu mais de uma artista aí de uma geração mais nova, né? E já sintonizada com o digital, que não aguenta mais olhar para a tela do computador. Logo vai ter que colocar um óculos aí. Eu já uso desde criança, eu não escapei disso. Mas, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, Érico. Valeu. É isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais um Ilustre Podcast. Estamos aqui todas as quintas, às 8 da noite, aqui no canal do YouTube da Rádio Metropolitana de Piracicaba e também no canal do YouTube do Ilustre Podcast. A agenda dos nossos novos episódios você pode encontrar no Instagram da Rádio Metropolitana de Piracicaba, @Rádio Metropolitana de Piracicaba, tudo junto, e no Instagram do Ilustre Podcast, @ilustre.podcast. E até a próxima quinta com mais um episódio, mais uma ilustre pessoa, um ilustre convidado, uma ilustre convidada. Até lá!